Olá, meu nome é Everton, tenho doença renal crônica desde 2016 e hoje eu queria falar sobre um estudo muito bacana que foi realizado na província de Alberta, no Canadá. O estudo foi realizado em 2021, mas ele contemplava os períodos desde 2009 a 2015, portanto 6 anos aí de estudo. E esse estudo mostrou que praticamente a chance de uma pessoa regredir a doença renal por um estágio anterior é semelhante à chance dela progredir para um estágio posterior ou mesmo para falha renal. Então é um mito aí que normalmente a gente acaba tendo que uma vez com a doença renal crônica, o nosso organismo só vai piorar até que a gente tenha uma falha renal e precise de hemodiálise ou mesmo de um transplante renal, tá? Isso não significa cura. A doença renal crônica não tem cura, tá? Ela tem várias comorbidades que afetam a doença renal crônica. Aqui o que a gente está falando é a possibilidade de regredir de um estágio para o outro. E eu vou trazer um pouco também que um dos números mostram não só a regressão como a progressão, mas dá para a gente tirar uma conclusão sobre a estabilização da doença. Então, o legal do estudo, vocês vão ver o quadro na tela, é que eles dividiram entre estágio leve, moderado e severo. O leve é quem está no estágio 3A da doença, o moderado no estágio 3B e o severo no estágio 4. O que significa esses estágios? Significa como está a filtração glomerular. A filtração glomerular é como o nosso rim está filtrando, vamos dizer, os dejetos aí do nosso sangue e também está fazendo todo o balanceamento do nosso organismo. O que acontece? No estágio leve, eles estudaram, foram praticamente aí mais de 81 mil pessoas, aonde dessas 14,3 pessoas regrediram, então para um estágio 2, e 14,6 progrediram para um estágio 3B, 4, ou mesmo para um estágio 5, aí é um estágio mais final, vamos dizer assim. Eles não têm essa informação no detalhe, só diz que progrediu ou regrediu. Mas o legal da gente ver é que praticamente 14,5% cada um dos dois lados, então regrediu ou progrediu. Então, tem uma grande chance aí de conseguir regredir a doença, praticamente a mesma de progredir. Mais que isso, se a gente soma esses dois, 14,5 aí, vai dar 29. Então, se a gente arredondar para 30, para ficar mais fácil, o que acontece? Sobram 70% dessas pessoas que se mantiveram no estágio 3A durante esse estudo de 6 anos. Significa que essas pessoas conseguiram estabilizar a doença. Então, quando a gente olha, 70% das pessoas estabilizaram a doença, mais 14%, 14,5% regrediram, a gente está falando do número de 84,5% das pessoas ou estabilizaram ou regrediram, o que é muito, muito importante, principalmente aí com a doença renal crônica. É muito interessante da gente ver isso, que na verdade o número de pessoas que acabam avançando não é tão grande assim, tá? Em relação ao todo. Quando a gente vai para o estágio 3B, a gente tem números praticamente semelhantes dos dois lados, eles aumentam um pouco essa mobilidade, mas praticamente a mesma coisa. 18,9% conseguem regredir e 16,5% progrediram para um estágio posterior. Isso, nesse caso, foi estudado praticamente 36 mil pessoas. Mais uma vez, quando a gente soma esses dois números aí, dá praticamente aí quase 70%, 60 e poucos por cento de pessoas que conseguiram manter no estágio 3B. Então, quando a gente soma com as que regrediram, mais uma vez, é um grande número de pessoas que conseguiram se manter no estágio 3B e não avançaram para o estágio 4 ou estágio 5. Quando a gente entra no estágio severo, que é o estágio 4, a gente vê uma grande mobilidade, porque 20% das pessoas, então aí 1/5 das pessoas progrediram para uma falha renal, mas também 19,3%, quase praticamente 1/5, conseguiu regredir para o estágio 3B ou 3A. Então tem uma mobilidade maior, mas o legal é que também, tanto para progressão quanto para regressão. E mais, quando a gente soma esses dois, dá praticamente 40%, então 60% das pessoas ficaram nesse estágio. Lembra que no leve era 70%, aqui ainda continua 60%. Então a grande maioria consegue estabilizar a doença, tá? Num período aí de 6 anos de estudo. Então é muito importante, se você tem doença renal crônica, conhece alguém que tem, primeiro, desmistificar que a doença sempre vai estar avançando. Não, é possível estabilizar a doença ou até mesmo regredir em certos casos.
Depende muito, claro, do acompanhamento médico, do acompanhamento nutricional, de mudanças de hábitos, então ter hábitos mais saudáveis. Para alguns casos pontuais, com certeza, muitas vezes essas coisas não funcionam muito bem, porque vai depender muito da comorbidade e da doença, mas esses casos são mais raros quando a gente olha o estudo. Por quê? Porque a grande maioria estabilizou ou regrediu quando a gente soma esses dois bolos. Então é muito importante aí você saber que se você está preocupado hoje com a doença renal crônica, que sirva de motivador para você ter hábitos melhores, porque você sabe que sim, é possível você estabilizar e viver com a doença como uma outra pessoa normal. O que você não pode fazer é acabar abandonando a doença ou mesmo acabar mantendo os próprios hábitos que te trouxeram até esse momento. Então, a mudança de hábitos e o acompanhamento médico é imprescindível nesse caso. Bom, sugiro que você, se conhece alguém que tenha a doença renal crônica, que envie o vídeo para ela. É extremamente importante, porque um dos feedbacks que eu mais tenho são pessoas preocupadas em morrer num espaço de tempo curto, principalmente quando tem filhos, não verem os filhos crescer, e isso não é o que a gente vê e não é o que realmente acaba acontecendo quando a gente olha os números. Então, compartilha com eles e convido você também a se inscrever no canal, que a gente vai estar soltando vídeos semanais aí falando sobre a doença renal crônica e principalmente a minha experiência com ela durante esses 8 anos. Tá bom? Um abraço a todos.